Após o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, formar maioria pela condenação e, consequentemente, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro disse em entrevista, abre aspas, que não está morto politicamente, fecha aspas, e que pensa em recorrer essa decisão do TSE ao Supremo Tribunal Federal. Durante a entrevista coletiva, Jair Bolsonaro afirmou que acredita ter sido a primeira condenação por abuso de poder político e se tratar de um crime sem corrupção. O ex-presidente, ele ainda criticou a postura do TSE, alegando que foi proibido até de fazer suas conhecidas lives na casa dele. Na ocasião, o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A gente separou um pequeno trecho dessa entrevista coletiva do Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Levou uma facada na barriga e hoje ele deu uma facada nas costas, com a inelegibilidade por abuso de poder político. Não tem adjetivo para responder. Abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação do PSDB contra essa chapa. Ela foi arquivada em 2017. Exatamente porque outras provas, como por exemplo, Caixa 2 e depoimentos de delatores para a questão da Lava Jato, tá? Não foram aceitas naquele processo. E o meu modificou-se a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. Ainda durante a entrevista coletiva, Bolsonaro disse que o TSE ele trabalhou contra suas propostas e que ele, durante o seu mandato de 4 anos, respeitou a Constituição, muitas vezes contra o gosto pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Celestino, vai lá. O erro do presidente Bolsonaro foi jogar dentro das 4 linhas com quem não joga, né? Dentro das 4 linhas desde 2018, quando foi eleito o primeiro presidente da direita, conservador, cristão. O presidente Bolsonaro muito perseguido durante toda, né, a pandemia, crise hídrica, né? Foi o melhor presidente que saiu melhor, juntamente com o Banco Central, a economia toda. Está sendo julgado por uma reunião com os embaixadores, que foi feita também com um ministro, né, do TSE, que não era função dele fazer. Bolsonaro fez o mesmo e está pagando, né, por ter feito as coisas certas pelo Brasil, ter pensado no bem da população brasileira. Mas Maquiavel já falava lá atrás que o povo, quando perde, se acomoda, um povo acomodado, quando está perdendo a liberdade e não se pronuncia, ele é escravo, né, desse sistema. E a gente está vendo aí a direita passiva, né, está esperando um comando, né, para ir para as ruas, para mostrar a sua força, mostrar a sua indignação. Não tem muito o que fazer. O presidente Bolsonaro, eu acho que ele tem que reunir as lideranças da direita ao seu entorno e começar a visitar os estados, visitar os municípios, cidades, fazer o maior número de prefeitos e vereadores para em 2026, né, coisa que ele não fez em 2020, e ele mesmo reconhece que falhou nisso, né, não ter visitado mais cidades, ter feito mais prefeitos. Vai lá, Emerson. Fazer isso em 2024 para 2026 ter força e aí lançar um Tarcísio, o Zema, a Michele ou o Ratinho, né, outros nomes que aparecerem. Acho que tem muita coisa para rodar aí. Bolsonaro tem uma força, é só andar aí nas ruas de Maringá, a gente vê adesivo, né, em alguns carros aí com a foto do Bolsonaro. O Daniel, Bolsonaro ainda avaliou que ele foi julgado pelo conjunto da obra e não somente pela reunião que ele teve com os embaixadores no ano passado, que foi a origem da ação movida pelo PDT, que levou agora à inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos. Ele está correto no pensamento dele, né? Mas agora não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Deve recorrer de todas as condenações que ele tem, até para ele, né, os eleitorado dele sentir que ele está querendo voltar para o jogo.
Acho que ele tem que fazer a política agora da reconstrução, de visitar os municípios, os estados, conversar com mais lideranças, tentar apaziguar um pouco a rejeição que ele tem, porque é claro que ele vai querer estar no pleito na próxima, mas é muito difícil. Então, assim, são vários os nomes que aparecem, tem que ter esse debate, tem que ter essas reuniões. O Bolsonaro, que, mais uma vez, a gente frisa aqui, é uma grande liderança que vai ficar de fora do pleito eleitoral por uma bobeira, por alguma coisa. A gente está aqui para julgar, foi certo, foi errado. Está ali o placar, 5-2, e agora é bola para frente. Não adianta ficar chorando leite derramado, é hora de reconstruir e conversar com grandes lideranças, montar grupos, para que na próxima eleição, se não for ele, o candidato ali em cima, seja alguém do grupo dele, da direita, para que tenha esse debate entre o atual governo, entre a direita, alguém do centro, para que o Brasil caminhe sempre no caminho certo. A gente sempre vai estar do lado, sim, do caminho e no caminho certo, Thiago. Aguinaldo Vieira, segundo o próprio Bolsonaro, agora ele deve recorrer ao STF. Chegando lá, ele vai encontrar Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. Lá pode ser 11-0, né? Infelizmente, mas ele tem esse direito, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer se ele recorrer ao STF. E eu achei que a vingança seria, principalmente do TSE, principalmente pela questão das urnas. Esse foi o grande erro dele, questionar as urnas. Não que o político ou as pessoas não possam, né? Mas no decorrer ele questionou muito, né? E aí está, entre aspas, a vingança do TSE nele, o deixando inelegível. Eu acho a situação, a reunião, pouco para você tirar de uma pessoa com 49% de votos nas últimas eleições para presidente, fora de uma disputa, né? Mas foi pequenos erros que, no tal do conjunto da obra, fez com que ele mesmo recebesse de volta essa punibilidade. Tem que se articular, como disse Celestino, para não perder a força que ainda tem de ser, para a direita, o melhor cabo eleitoral. Edivaldo Magro? Pois é, velho, mas você vê como o cara saiu, o bicho está acabado, hein, velho? E o cara demora, você vive um luto longo, né? Mas veja bem, ele não vai ter mais essa chateação de ficar incomodado com urna, né, velho? Vai ficar um tempão agora, essa chateação todo dia de falar em eleição, que a urna não funciona, que não é confiável, aquela converseira toda. Mas não está morto, não. A gente viu o Lula foi preso, voltou presidente, Collor de Mello virou senador, até a Dilma caiu para cima, então tá lá ganhando uma bala de dinheiro lá na China. Então tem um caminho longo ainda, vai se reorganizar, repaginar, e como o Daniel falou, é isso mesmo, acabou, foi decidido.